Gente, hoje eu queria falar sobre a nossa condição de santos e extraordinários. Nós somos santos. Deixa eu dizer para você como é que eu cheguei nisso. Eu estava nessa semana em casa. Normalmente na quinta-feira eu procuro assim me separar um pouco mais. E então eu vou no YouTube e sempre procuro uma palavra, uma pregação. Gosto muito de um pregador chamado Maurício Fragale, né? Gosto de ouvir as palavras dele. Gosto muito de outro pregador chamado Joel Osteen. Gosto muito de um outro chamado Joseph Prince. Então nessa semana, quando eu estava ouvindo uma pregação específica do Joseph Prince, que é o pastor da New Creation Church lá em Singapura, ele falou sobre santidade. Ele falou sobre santidade de uma maneira diferente. O que ele falou foi o seguinte: que santidade, o contrário de santidade, não é a impiedade, não é o pecado. O contrário de ser santo é ser ordinário. Ordinário. E eu falei, caramba, que coisa interessante. Me chamou a atenção. E ele concluiu dizendo o seguinte: cara, então como pessoas que somos, pessoas santas que somos em Cristo Jesus, cada um de nós é extraordinário. Você é extraordinário. Isso me lembrou rapidamente da palavra que o pastor Jorge Monteiro ministrou aqui no domingo passado, que incluiu o Salmo 139, uma palavra abençoada. Se você não ouviu a palavra do pastor Jorge aqui do domingo passado, encontrando a sua melhor versão, tá disponível no YouTube, tá? É uma palavra que eu recomendo muito para você, uma palavra que vai fazer muito bem para você, uma palavra que vai trazer uma direção, vai trazer um ânimo novo, uma perspectiva nova de Deus. E eu me lembrei do Salmo 139, né, que ele incluiu na palavra aqui, de onde ele tirou aquela expressão que nós falamos aqui: você é incrível, você é uma obra-prima de Deus. Eu queria que nós repetíssemos isso. Diga assim: eu sou incrível, eu sou uma obra-prima de Deus. Agora dá uma colher de chá para quem está do seu lado e diga para ele assim: você é incrível, você é uma obra-prima de Deus. Como você sabe, a palavra extraordinário é que foge do usual ou do previsto. Legal isso, né? Nós fugimos do usual como filhos de Deus, como nova criatura, como cidadãos do reino, como eleitos e preciosos em Cristo, como príncipes e princesas do Pai, segundo o testemunho. A gente foge do usual ou do previsto, que não é ordinário. A gente foge daquilo que é ordinário. Extraordinário significa fora do comum. Aleluia. Será que você tem coragem? Será que você tem autoestima para declarar assim: eu sou fora do comum? Olha que legal. Uau! Fez bem para você, eu tenho certeza que fez bem para você, hein? Vamos lá, fala mais uma vez: eu sou fora do comum. Você é fora do comum, é muito legal isso. Você é fora do comum, nós somos fora do comum. E também significa algo que não é regular, que é fora do estabelecido, algo que é admirável, que é espantoso, algo que é especial. Mais uma vez, admirável. E eu fui lá no Salmo 139, mas é interessante uma coisa. Foi quando começou a ser formada essa palavra de hoje. Quando eu estava vendo Davi ali, lendo o que Davi estava escrevendo no Salmo 139, imediatamente me veio um contraste, mas um contraste assim violento. Eu falei assim: como é que pode o mesmo cara, a mesma pessoa, escrever o Salmo 139, ter escrito o Salmo 51, né? Aí você vai no Salmo 51, para começar no versículo 5, ele declara o seguinte: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Aí eu falo: meu Deus do céu, será que é a mesma pessoa? Ele fala que de uma forma maravilhosa foi formado no ventre da mãe, de uma maneira assombrosamente extraordinária, de maneira estupenda, de maneira especial, admirável. E depois ele diz: não, no ventre da minha mãe o que na verdade aconteceu é que eu já era um erro, eu era um pecador, eu fui concebido em pecado. E você pensa assim: caramba, ainda bem que o Salmo 51 fica bem antes do Salmo 139, porque de fato o Salmo 51 foi uma experiência na vida de Davi, que o levou ao Salmo 103,
e que o levou ao Salmo 139. Então nesta manhã nós vamos pegar a experiência de Davi, o ponto de vista que ele apresenta a respeito do pecado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado, na perspectiva desses 3 salmos: Salmo 51, depois o Salmo 103, que aponta para a obra da cruz, e obviamente vamos terminar com o Salmo 139, que é a maneira como nós vemos hoje, debaixo do ponto de vista da nova aliança, debaixo da graça. Gente, ficou muito leve. O que era muito pesado, o que era extremamente esmagador e massacrante, que era quase impossível de conviver, se tornou tão leve hoje em Cristo Jesus. Se tornou uma coisa descomplicada, simples. E foi exatamente então aí que eu resolvi ministrar essa palavra. Vamos lá. A visão do pecado na velha aliança sob o regime da lei. Nós vamos ler o Salmo 51 para extrair dali qual era a visão a respeito do pecado na velha aliança, debaixo do regime da lei. Vamos ler o Salmo 51. Pois reconheço minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no meu íntimo e no coração mostras a sabedoria. Davi começa a reagir aqui. Ele começa a expressar um desejo do coração dele: purifica-me de minha impureza. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Aleluia. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Aliás, vamos aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Quantos creem que por causa do novo nascimento Deus te deu um coração puro, um espírito inabalável, um espírito reto, que veio através da obra que foi consumada por Jesus a nosso favor, no nosso lugar, nos substituindo ali na cruz. E ele diz aqui: não me expulses de tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, torna-me disposto a te obedecer. O que eu percebo é que essa visão, de Davi, uma visão assim muito focada no pecado, no estrago que o pecado produziu na vida dele, a culpa que ele teve por causa de situações muito específicas que ele enfrentou, de transgressões que ele participou delas. Eu percebo que essa visão, essa perspectiva do pecado na vida de muitos cristãos, de muitos que nasceram de novo, continua a mesma. Exatamente essa visão assim, de um pecado muito grande, muito esmagador, e que parece que não foi feito nada em função de uma mudança, de uma libertação, de uma cura, de uma restauração. Muitos cristãos vivem debaixo de condenação. Muitos cristãos ainda estão debaixo de culpa, como se ainda estivessem devendo. Meu irmão, eu quero dizer para você que o escrito de dívida que era contra nós, a dívida que estava sobre nós, que pesava sobre nós, foi assumida integralmente por Jesus naquela cruz. E isso nos fez ser livres. Deixa eu ver com você aqui algumas das declarações de Davi e que me chamaram muito a atenção. Meu pecado me persegue o tempo todo. É você viver debaixo daquela ótica de pecado, pecado, tudo é pecado. Ah lá, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Diga assim comigo: o sangue de Jesus tem poder, sai para lá pecado, É isso, fica me olhando, me espiando, sabe, me espreitando, me perseguindo o tempo todo. Era essa a condição, era a maneira como o pecado era visto na velha aliança. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Olha só como traz a versão, a mensagem. Eu estava no erro já antes de nascer, mas não é possível. Antes de eu nascer eu já estava errado. Você já imaginou isso? Eu não vou pedir para você dizer para o teu irmão: olha, você já estava errado, já antes de nascer. Tem gente que gosta de falar isso para os outros, Não, você já está, olha, você calado já está errado.
Você quando fica quieto já está errado, né? Ainda mais quando abre a boca. Então, mas isso é acusação, isso é o peso da condenação, é o peso da culpa, que não tem mais nada a ver conosco. Irmãos, estou dizendo isso para você, só para que você entenda o que Jesus fez, a obra maravilhosa que Ele consumou a nosso favor na cruz do Calvário. Olha, tu me quebraste. Deus não quebra ninguém, não é verdade? A gente aprendeu isso, mas nessa visão da antiga aliança sobre o pecado, parece assim: cada pecado meu é um motivo para Deus me quebrar, cada pecado que eu cometo, cada deslize, cada vacilo meu é um motivo para Deus me esmagar, é um motivo para Deus me colocar para baixo. Mas não é assim que Deus age, não é assim. Agora permite que eu exulte outra vez: Senhor, o que foi feito da minha alegria? O que foi feito do meu gozo em poder ter você como meu Deus? Não continues a olhar para os meus pecados. Quantos sabem que hoje Deus não olha para os nossos pecados mais? Não é verdade, gente? Senhor, não continues a olhar para... Parece que a única coisa que Deus via em nós era pecado. Ele ficava assim vigiando, olhando, pecou, pecou de novo. E com aquele dedo em riste assim, já com o fogo saindo do dedo, juízo. Você já... Confessa, você já serviu um Deus assim, não foi? Não é verdade? Ou não? Espero que não, em nome de Jesus, espero que não. Não continues a olhar para os meus pecados. O versículo 9 do Salmo 51. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Eu vivi uma época na minha vida em que eu acreditava que todas as vezes que eu pecasse, o Espírito Santo saía de mim. O pastor Luciano também disse que eu também. Eu também. Caramba! Aí ficava naquela coisa, né? Aí eu pedia perdão, confessava, me arrependia, o Espírito Santo voltava. Mas aí pior é que no outro dia eu pecava, caía de novo, o Espírito Santo foi embora. Essa gangorra do Espírito ir e voltar. Não retires, não me expulse da tua presença. Eu sou daquela época em que quando você pecava, você tinha que fugir da presença de Deus. Exatamente como Adão e Eva fizeram ali no jardim do Éden. Cara, eu errei. E eu sei disso, porque quando eu errava como filho natural do seu Benedito, que também é o nome do meu pai, né? Eu corria do velho. Eu falava assim: não estou em casa. Ele vai descobrir e ele vai acertar as contas comigo. E não vai ser bom esse acerto de contas que ele vai fazer comigo. Quantos aqui já tiveram medo do pai ou da mãe? Confessa. Você já andou, correu? Ela vinha com a varinha, ela vinha com o cinto, ela vinha com o quê? Aquele o fio elétrico do ferro elétrico naquele fio. Caramba, eu não sei como você apanhou, tá? Eu não sei como é que foram os tempos de correções e disciplinas dos seus pais naturais. Uau! Ou se era uma colher de pau, sei lá, se era o Fuscão Preto, né? O Fuscão Preto... O meu amigo batizou a disciplina que ele dava, o instrumento de Fuscão Preto, e falava para a filha dele assim: vai lá pegar o Fuscão Preto. Não, pai! O que era o Fuscão Preto? Ele era muito alto e calçava-se 45, né? Era uma chinela, um chinelão preto. Vai lá pegar o Fuscão Preto. Estava na época que essa música estava em evidência, né? Minha filha, você não está obedecendo, Fuscão Preto. E ela morria de medo: não, pai, eu faço qualquer coisa, o Fuscão Preto aqui em casa não. Não me expulse da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Cara, hoje é possível que a gente erre, é claro, a gente peca, a gente vacila, a gente às vezes titubeia de alguma maneira, falha. Cara, mas eu não me sinto impelido a fugir de Deus, muito pelo contrário, eu vou para os braços dEle, porque é nos braços dEle que eu tenho perdão, que eu tenho restauração, que eu tenho aconchego, que Ele me acolhe, Ele me cura, Ele me fortalece, Ele me capacita, Ele me restaura, Ele me revigora, me revitaliza. Ele faz com que eu me sinta novamente o melhor dos homens, a melhor das mulheres, no caso as irmãs. Aleluia. Na versão da Bíblia, a Mensagem, os versículos 10 e 11, está escrito assim, ó: Deus faz, deixa eu ler aqui, um novo começo em mim. Ele está pedindo: Deus faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova agenda. Eu gostei disso. Quantos gostariam que Deus dedicasse uma semana da vida dele para organizar o caos da sua vida? Olha quanta gente, olha aqui. Gente, que inspiração tremenda que o Eugene Peterson teve aqui, né, o cara que trouxe essa tradução da Mensagem, o pastor.
Deus faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Senhor, eu quero nascer de novo. Ele conseguiu identificar esse clamor no coração de Davi. Deus, eu quero nascer de novo. Me faz experimentar uma nova gênese, um novo nascimento. Interessante isso. E no versículo 11, não me jogues fora com o lixo. A lei, ela te considera um lixo. O regime da velha aliança, se você errava, se você pecava, se você transgredia, você era considerado como um verme, você era chamado de lixo. E ele então diz assim, não me jogues fora com o lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Irmãos, fica claro aqui no Salmo 51, a força irresistível do pecado sobre as pessoas que são espirituais. Cara, pessoas que são espirituais, pessoas que querem servir a Deus de coração, com sinceridade, mas elas não sabem o que fazer para vencer o pecado. Talvez você já entenda que a maneira de ver o pecado não é exatamente essa do Salmo 51, essa não é a perspectiva da cruz, essa não é a perspectiva da nova aliança, mas o que fazer para vencer o pecado que tenazmente nos assedia, conforme diz lá em Hebreus 12. Trazendo para o nosso tempo, são pessoas nascidas de novo, que têm o Espírito Santo dentro delas, mas que ainda estão presas. Talvez eu esteja falando com você. Estão presas a essa força que te conduz ao vício, te conduz à opressão, te conduz a um sentimento de medo, de angústia, de desânimo profundo, de uma prostração. Tudo isso é resultante do pecado, dessa força que o pecado exerce sobre a vida das pessoas. Davi, representando o homem natural, que está no fundo do poço, pede a Deus para nascer de novo. Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova gênese. Senhor, eu quero um novo tempo na minha vida. Mais uma vez, fica claro para nós que a lei falha quando o assunto é libertar o homem do pecado. Sabe por que ela falha nesse assunto? Porque esse não é o propósito da lei. A lei não nos foi dada para nos libertar do pecado. A lei veio para dar ruim mesmo. Fala para o teu irmão assim, deu ruim. A lei chegou, deu ruim. A lei chegou, deu ruim. E ela foi feita para dar ruim aos olhos de Deus. Quando Deus criou a lei, os 10 mandamentos e a enviou por Moisés ao povo de Israel, foi para que eles chegassem ao fundo do poço. Foi para que eles pudessem perceber claramente. Olha, o que antecedeu a lei? O que antecedeu os 10 mandamentos? Uma atitude absolutamente arrogante, petulante do povo de Israel, mandando um recado a Deus através de Moisés, dizendo, Moisés, não queremos falar com Deus, não queremos nos relacionar com Deus, não queremos contato de perto com Deus, não queremos muito menos intimidade com Deus. Faz o seguinte, Deus fala com você, e pode garantir a Ele que tudo o que Ele disser, nós obedeceremos. Aí Deus falou assim, tudo bem. Você sabe aquele espírito do jovem rico, que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você cumpre os mandamentos, todos eles. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, honrará pai e mãe, desde a minha mocidade. Ele estava se achando já o todo-poderoso, né? Caramba! Ele estava quase que adivinhando que Jesus ia dizer assim, cara, você não quer tomar o meu lugar? Você é demais. Caramba, estou achando que você pode compor comigo, vamos fazer a obra juntos, nós dois. Aí de repente, Jesus olha para ele, você quer mesmo ser perfeito? Olhando nos olhos, o amou, exerceu misericórdia e disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E ele, contrariado, triste, confrontado, percebendo que a arrogância dele tinha ido para o ralo, o orgulho dele tinha ido para o ralo, a autossuficiência dele tinha ido para o ralo, ele admitiu que no primeiro mandamento ele falhou. Amarás o Senhor teu Deus, né? Só a Ele adorarás, não terás outros deuses além de mim. E ele tinha um Deus muito forte que era o dinheiro, e ele não conseguiu abrir mão do dinheiro. Então, cara,
Deus sabia. E Deus falou, tá bom, vocês estão apostando que vocês vão conseguir, então tá lá, mandamento neles. E Tiago, para piorar a situação, o apóstolo Tiago, traz o discernimento a nós, o entendimento a nós, que é o seguinte: se você falhar em um só mandamento, e na verdade não são só 10, são 616, 17, 613. Teve alguém que colocou mais 25 aí, não sei, 38, 638. Depois você me mostra quais são os 25 mandamentos a mais. Todo o judeu sabe, né? Pode perguntar para um rabino, ele vai dizer que na verdade os 10 são apenas o cerne, o miolo da lei. Que na verdade foram 613 mandamentos se desdobrando desse cerne. Cara, e eles tinham que cumprir isso diariamente. É óbvio que não dava. E Tiago diz assim, olha, se você falhar em um, você falhou em todos. Então a lei é o seguinte, ou você tira 10 ou você tira 0. Não tem como, pastor, tirei 9,5 na lei, aleluia, quase. Olha, foi na última hora, meia-noite, a minha esposa me provocou e eu gritei com ela, por isso que eu não tirei 10. Mas foi quase 10. Caramba, não tem, ficou muito claro. Romanos 3, 23, todos pecaram, todos desobedeceram a lei, todos falharam clamorosamente e todos chegaram ao fundo do poço. Ela veio para dar ruim mesmo, para mostrar a total insuficiência do homem em lidar com o pecado, nos seus próprios esforços e por seus méritos pessoais. Não é por aí. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu sou a favor, a nova igreja é a favor, o pastor Maurício é a favor da lei. Nós entendemos que a lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa, os mandamentos são muito bons. Mas a maneira de guardar a lei não é na sua força pessoal, não é na sua capacidade pessoal, não é na sua performance invejável. Você guarda a lei quando você se enche da graça. Incrível isso. E eu vou dizer para você, desculpa assim, se eu vou exagerar um pouquinho, tá? Você dá uma diminuída. Você vai cumprir mole a lei se você estiver cheio da graça. Não vai ser problema para você não adulterar. Na verdade, além de não adulterar, você não vai nem pensar coisas impuras em relação a qualquer outra mulher. Não, vai ser moleza para você não matar, porque você vai se guardar para não deixar que haja ira no teu coração. Vocês estão entendendo? A graça, ela vai muito além, mas ela vai dentro de nós. Não é uma coisa que tenta nos mudar de fora para dentro. A graça, ela opera de dentro para fora. A graça opera em cada um de nós, de dentro para fora. É uma transformação interior que atinge o exterior. Alguém diga aleluia a isso. Lembra o teu irmão assim, só diga para ele assim, de dentro para fora. A lei, ela quer criar uma aparência, né? Um estereotipo, uma forma, sabe? Uma embalagem. Cara, tem que... E não atinge o conteúdo, que é o coração da pessoa. Olha só, 1 Coríntios 15, 56, Paulo diz assim, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Então, quanto mais lei, mais forte será o pecado. Então, aqueles pastores que são muito tentados, porque sempre trazem ao pastor principal os problemas da igreja. De alguma forma, os pastores, você pode ficar tranquilo que os pastores sabem, viu gente? A liderança sabe dos podres que acontecem na igreja. Pastor, os jovens, principalmente os jovens, coitado dos jovens. Quantos são jovens aqui? Vocês são heróis. Cara, vocês são mais do que vencedores. Porque vocês têm uma pressão sobre vocês que é muito grande, tá? Os jovens, olha, não sei o que, jovens, estão fazendo coisa errada. Eu vi ali, não sei o que, perto de uma boate. E por aí vai, né? Aí o pastor vem aqui na frente e vai, assim, a partir de hoje, em nome de Jesus, a coisa vai ser assim. E fortalece a lei, e revigora a lei, e prega a lei. Sabe o que acontece? Resolve uma semana. A lei, ela dá essa ilusão para as pessoas, para os pastores, para os líderes que pregam a lei. Sabe, de que pode resolver até um mês. Olha, poxa, foi de média duração essa exortação na lei. Cara, aqui na nossa igreja, o pecado, e e o pecado. E ensina os jovens a olharem para o pecado e não a olhar para o autor e o consumador da vida deles, que é Jesus, que os libertou do pecado, que dá vitória contra todo tipo de pecado. E aí, a coisa não funciona, porque
É a lei que torna o pecado mais forte. Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado a sua influência destruidora. A palavra aguilhão significa vara com ponta de ferro afiada, o aguilhão, usada para tanger bois. É uma ponta perfurante. Então, quando fala que o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, é óbvio que nós não defendemos o pecado. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Nós, como liderança na nova igreja, nós detestamos o pecado, nós abominamos o pecado. O pecado é altamente destruidor. Nós não alisamos a cabeça do pecado dizendo não tem problema. Não é assim que a banda toca. A gente crê que pela graça de Deus você já é mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida, e que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Diga aleluia, glória a Deus por isso. Romanos 6,14, o pecado não é mais seu senhor. Pastor, que tradução é essa que o senhor usa e que o senhor não coloca ali na frente? A tradução, quando eu não coloco nada na frente, eu uso a NVT. O que é NVT? A nova versão transformadora que eu recomendo. Durante muitos anos eu usei a ARA. A ARA é a Almeida Revista e Atualizada, né? Era bem comum você perceber que ela era a Bíblia mais usada. Mas hoje eu estou recomendando para você, o pastor Maurício Fragale também usa, nossos pastores têm usado. Não é lei, tá, gente? Não é lei não, é só uma sugestão, é um conselho. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei. O que significa que enquanto debaixo da lei, o pecado vai ser seu senhor. Dá para entender dessa forma? Dá para concluir dessa forma? Dá para raciocinar dessa forma? O pecado só continuará a ser senhor sobre a sua vida se você estiver debaixo do domínio da lei, debaixo da vigência ou da regência da lei. Mas hoje vocês não estão mais, então o pecado não é mais seu senhor, porque vocês já não estão mais, vocês não vivem mais sob a lei, mas sobre a graça. Quantos aqui estão vivendo debaixo da graça? Olha o 14, o pecado não pode mais ditar as regras na vida de vocês. O pecado não dita mais as regras na minha e na sua vida, porque fomos lavados, perdoados, remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro perfeito. Cara, isso é lindo. O pecado não pode mais ditar as regras. Pastor, então quer dizer que não vai ter mais pecado na nossa vida? Eu não falei isso. Estou dizendo o seguinte, que nós vamos continuar sendo tentados, da mesma maneira como Jesus foi tentado como homem em todas as coisas. Você vai continuar sendo tentado, mas você vai ter a capacitação de enfrentar cada uma dessas tentações com a cabeça erguida e dizer um sonoro não a toda proposta que o pecado lhe fizer. Com a cabeça erguida, com uma autoestima bem resolvida, com o seu interior bem, assim, sabe, forte. Cara, não. Qualquer tentação na área de ética, na área moral, na área familiar, qualquer tipo de tentação que o inimigo lhe impor, meu irmão, por causa do sangue da nova aliança, você foi colocado agora debaixo da perspectiva da graça, e você já foi fortalecido para dizer não a todo tipo de tentação que vem do inferno. Deus não vai tentar você, nenhuma tentação vem de Deus. Tiago 1,13 diz isso claramente. E ali ele termina dizendo o seguinte: afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Olha como o pastor Eudine, ele encara a lei, uma velha tirania. Vocês estão vivendo na liberdade de Deus. Graça é igual à liberdade de Deus. Eu gostei demais dessa versão da mensagem, chamando a lei de velha tirania, porque é exatamente o que acontece com o homem quando está debaixo da lei. Ele fica debaixo do domínio do pecado irremediavelmente. Gostei também quando ele diz que a graça, ela é comparada à liberdade de Deus. Quanto mais graça de Deus for injetada no seu espírito, mais liberdade você vai experimentar em todas as áreas da sua vida. Graça, mergulha na graça, meu irmão. Mergulha de cabeça radicalmente, uma imersão de graça na sua vida.
E quando eu digo graça, é total ausência da lei. A lei não se mistura com a graça. A graça não se mistura com a lei. A graça não aceita nenhuma pitadinha sequer de lei. Contamina, contagia, torna imunda. Nós fomos chamados para andar debaixo da graça e não debaixo da lei, que é esse espírito. Pastor, mas o senhor acabou de falar que a lei é boa, os mandamentos são justos. O que a gente entende por lei? Lei é quando você coloca o seu esforço próprio, a sua capacidade própria, o seu mérito pessoal à frente do que Jesus já fez por você. É quando o que você faz é mais importante do que o que Ele já fez. Alguém está me entendendo? A graça é pelo que Ele fez. Não dependeu de nenhuma das coisas que eu fiz. A única coisa que eu fiz foi o que a Thaís Fernanda falou aqui. A única coisa que eu fiz foi abrir meu coração e receber esse Jesus no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, crendo que nele os meus pecados já foram perdoados, crendo que nele todo o sentimento de culpa foi removido, não só o sentimento, mas a consciência de culpa. Nele tudo foi removido, a dívida foi paga. Por maior que fosse a dívida, ela foi paga por Jesus. Então a graça é pelo que Ele fez, a lei é pelo que eu faço. O povo chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, não queremos nenhuma bênção se nós não merecermos. Esse é o compromisso que a gente assume com o Senhor. Só nos abençoe se nós fizermos por merecer. Suicídio. Meu Deus, misericórdia. Quantos querem que Deus te abençoe só se você merecer? Só se você fizer por onde? Agora, quantos querem que Deus continue te abençoando mesmo que você não mereça? Então você profetiza para a pessoa que está ao seu lado: essa semana Deus vai te abençoar mesmo que você não mereça. Aleluia! Mesmo que você não mereça, mesmo que você não faça por merecer, Ele é tão bom, Ele é incapaz de fazer outra coisa a não ser te abençoar. A tua e a minha maldade não alteram e não interferem em nada da bondade de Deus. A gente erra, Ele continua sendo bom. A gente acerta, Ele continua sendo bom. Cara, a gente precisa viver debaixo dessa perspectiva. Aleluia. Agora a segunda parte que vai para o Salmo 103. Glória a Deus. Salmo 103. Davi começou a ter um vislumbre da cruz. Ele não fala especificamente da cruz, não foi uma revelação muito clara como foi a de Isaías 53. Cara, mas ele fala de algumas coisas que iriam acontecer na cruz. E ele começa já louvando, que é o espírito da nova aliança, gratidão. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. E que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Quantos creem que você já foi abençoado com toda sorte de bênção? Meu irmão, tudo que você precisa para viver uma vida abençoada, abençoada no seu casamento, na sua relação familiar, na sua vida profissional, financeira, na sua vida física, biológica, orgânica, na sua vida emocional, relacional, tudo que eu e você precisamos a nível de bênção, já foi liberado em Cristo Jesus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: você é muito abençoado, você é muito abençoada, as bênçãos de Deus cobrem a sua vida. Por isso, não te esqueças de agradecer as bênçãos, a cada dia agradeça a Deus as bênçãos. Esse é o espírito do Novo Testamento, é o espírito da nova aliança, agradecer todos os dias. Eu agradeço, Senhor, até pelo milagre que ainda não estou vendo, mas eu verei daqui a um pouco, daqui a pouco eu verei o milagre. E hoje eu já te agradeço como se ele já existisse. Eu agradeço o milagre hoje na mesma intensidade, como se ele já existisse e estivesse presente. Versículo 3, ele perdoa todos os meus. Olha como é que mudou a perspectiva de Davi. Ele tirou o foco do peso do pecado, da força do pecado, tirou o foco da lei e ele colocou na graça. Ele perdoa todos os meus pecados e Ele cura todas as minhas enfermidades. Ele resgata da morte, me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Ele enche a minha vida de coisas boas. Ele enche, olha só, o Espírito Santo me parou aqui. Nessa semana Ele vai encher a sua vida de coisas boas.
Pastor, que semana mesmo? 14 a 21 de julho de 2019. Estou sendo específico? 14 a 21 de julho de 2019, seja aqui na cidade do Rio de Janeiro, seja aonde você estiver com a planta dos seus pés, você vai viajar, ali naquele lugar aonde você estiver, essa semana de 14 a 21 de julho, coisas boas, Ele enche a minha vida de coisas boas. Você quer dizer isso junto com Davi? Ele enche a minha vida de coisas boas. Declare mais uma vez: Ele enche a minha vida de coisas boas. Coisas boas, coisas boas. Aplauda ao Senhor de coração. A minha juventude é renovada como a águia. A minha juventude interior. Cara, aquilo que o pastor Maurício tem dito, é inevitável envelhecermos, mas é bastante evitável ficarmos ultrapassados. Cara, que a tua juventude, aí no teu interior, se renove a cada dia pela graça de Deus. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, revelou seus planos a Moisés, seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. Olha a diferença do Salmo 51. Ele é lento para se irar, Ele é cheio de amor. Quanto serve esse Deus? E não aquele Deus que fica olhando para os seus pecados o tempo todo. Olha a diferença. Daquele Deus que fica perseguindo você para ver se tem pecado, desse Deus que é cheio de amor, que é lento para se irar. Olha o versículo 9. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Eu ousaria dizer, Davi não tinha revelação completa. Não nos acusará em tempo algum. Ele não nos acusará em tempo algum. Quando Ele tiver que corrigir alguma coisa em nós, o Espírito Santo vai dizer assim: filho, você não precisa disso. Você já é mais do que vencedor. Você pode andar por esse caminho aqui que vai ser muito melhor para você. Eu garanto, vai ser muito melhor. Essa é a maneira amorosa como o Espírito Santo nos convence da justiça que nós já somos em Cristo Jesus. Não nos castiga por nossos pecados. Na lei, você é castigado quando você peca. Então Ele não está falando mais da lei. Ele não está mais debaixo da visão de como o pecado é visto na velha aliança. Ele está falando de alguma coisa no futuro. Nem nos trata como merecemos. Eu acabei de perguntar para vocês: quantos querem ser tratados segundo os seus méritos pessoais? Ninguém levantou a mão, graças a Deus. Agora, quantos querem ser tratados segundo a sua grande misericórdia, a sua graça infinita, o seu amor, a sua compaixão? Aleluia. Não nos castiga, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós Ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Pela primeira vez aqui eu vejo alguém falando de Deus como Pai, ainda na velha aliança. Davi, ele teve um insight. Cara, vai chegar um tempo em que Deus vai se relacionar com as pessoas, como um pai se relaciona com seus filhos. O Senhor é como um pai para seus filhos. Ele é bondoso, Ele é compassivo, mais uma vez reforçando essas virtudes de caráter. Pois Ele sabe que nós somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Ele não vai cobrar além da nossa estrutura. Ele não vai exigir de nós uma coisa que nós não conseguimos entregar, porque somos seres humanos e continuamos a ser seres humanos, apesar de nascidos de novo, apesar de agora termos a condição e a natureza de filhos de Deus. Ele sabe que ainda somos fracos. Então a Escritura diz que Ele sabe que nós somos os nossos limites, né? Que nós somos pó. Glória a Deus. Apesar disso, olha só, Isaías 53. Só um pouquinho aqui, por favor. Já aqui nesse Salmo 103, Davi dá uma grande guinada, tirando o foco do pecado, colocando na graça, no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Houve claramente aqui nesse Salmo uma mudança de entendimento e de visão por parte de Davi. Davi fala muitas coisas nesse Salmo que tem tudo a ver com a obra de Jesus, que foi consumada na cruz. Ele já começa o Salmo focando em Deus, o Senhor. O foco mudou
do pecado para Deus, da culpa para a gratidão, da condenação para o perdão e para as bênçãos de Deus em nossas vidas. Davi teve um vislumbre do caráter de Deus e profeticamente também vislumbrou como Deus agiria a partir da nova aliança em Cristo. Ele conheceu de perto um Deus que perdoa todos os pecados, um Deus que cura todas as doenças e enfermidades. Davi viu um Deus que não mais nos trata segundo os nossos pecados e nem segundo os nossos comportamentos merecem. Deu para perceber a diferença brutal entre um salmo e outro, entre uma perspectiva e outra, entre uma visão e a outra? No Salmo 51, Davi estava massacrado, esmagado pela lei. Aqui Davi se colocou debaixo da perspectiva da graça e contemplou pela fé a obra da cruz, mesmo muito antes dela acontecer. Irmãos, a obra da substituição aconteceu aqui. Isaías viu claramente. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Diga assim: eu sou restaurado, eu sou curado, eu sou perdoado. Numa outra tradução, diz assim: o fato que levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós, o fato é que Ele levou nossas doenças, nossas deformidades. Alguém recebe isso? Ele levou nossas deformidades. Irmãos, Jesus levou na cruz tudo o que há de errado em nós. Por isso você pode declarar ousadamente, com base nisso: já não existe mais nada de errado em nós. Ai, pastor, é muita ousadia, a gente ainda peca, a gente ainda falha, a gente ainda grita com o cônjuge, tem gritaria lá em casa, caramba, mas do ponto de vista de Deus, tudo que havia de errado em nós, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E nós pensávamos que Ele era o culpado de tudo isso, e que Deus o estava castigando por sua culpa. Não foi por causa dele. Mas foram nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram, nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dEle, nós somos curados. Cara, é tão bom reforçar isso na nossa visão. Eu amo reforçar, vez após vez, o que Jesus fez por nós na cruz. E esses 2 versos de Isaías são tremendos em relação a isso. Vamos ver aqui Romanos 3, 21 a 24. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Fica claro para cada um de nós que ninguém é justificado pela lei, pelas obras da lei, por obediência à lei. É claro para você? Olha só: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos, ou como somos feitos justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Aleluia. Versículo 23, uma verdade, uma constatação: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deixa eu ler aqui com você na mensagem, que eu acho bem esclarecedor também, e vai fortalecer isso, vai corroborar. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que tanto nós como eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores, e provamos que somos... Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores, e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano.
É impossível, nós somos incapazes por causa da nossa capacidade humana e natural. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça, generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos. Fala para o teu irmão, Ele já te retirou da confusão. Cara, isso é tão profético hoje, hein? Você está numa confusão à toa, porque Ele já te retirou de toda confusão. Diga assim comigo: confusão, você não me pertence mais. Não, eu queria que você dissesse agora com mais força: confusão, você não me pertence mais. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Ele nos retirou da confusão em que estávamos, nos restaurou, para fazer de nós, é lindo isso aqui, gente, para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos, aquilo que está escrito no Salmo 139, e Ele fez por meio de Jesus. Vamos continuar aqui. Opa, isso aqui, vamos lá. A visão do pecado agora sobre a nova aliança da graça. Salmo 139, vamos partir para lá. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Você tem essa convicção no seu coração que você, não a pessoa que está ao seu lado, você foi feito, foi criado de um modo tão extraordinário? Você pode repetir mais uma vez comigo: eu sou extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Olha, gente, o mesmo Davi do Salmo 51 declarando isso agora. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, não mais para ver pecado em mim. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre, não para declarar que ali naquele ventre eu já estava cheio de pecado e de erro, mas o Senhor me olhou ali, e a cada dia minha vida estava registrada em teu livro, cada momento foi estabelecido. Perdão, gente, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Não são pensamentos de desconfiança, não são pensamentos de incredulidade. Deus não é incrédulo em relação a mim e a você. Deus não desiste jamais, Ele jamais desistirá de acreditar em nós, de acreditar que nós somos confiáveis a Ele em todo o tempo, em todas as áreas, por causa de Cristo Jesus e poder da sua graça. Não sou capaz de contá-los. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. É impossível enumerá-los. É impossível enumerar o quanto Deus pensa a teu respeito. É impossível você conseguir enumerar o quanto Deus pensa de coisas boas e positivas e abençoadas a teu respeito, a cada dia, a cada momento. Ele olha para mim e para você, Ele vê um potencial enorme, porque foi Ele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ele vê em nós um potencial enorme para dar certo em tudo. Irmãos, nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus, você e eu já demos certo em todas as áreas. Você pode dizer então para a pessoa que está perto de você: você não vai dar certo, porque você já deu certo. Pastor, quando é que eu dei certo? Desde o ventre da sua mãe. Desde ali. Quando Deus viu e Ele permitiu que você fosse concebido, Ele disse: acaba de nascer uma vencedora. Acaba de ser criado um vencedor. Alguém que vai revolucionar o mundo, alguém que vai brilhar intensamente a minha glória, alguém que vai fazer diferença, alguém que vai marcar a história da sua geração.
Não sou capaz de contar, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Quer dizer, eu não estou sonhando não, tu estás comigo aqui. É verdade. Olha só, Colossenses 2, 13 e 14. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados. É uma verdade, é uma constatação. Quando Jesus veio, essa era a sua situação do homem. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Passados, pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro, todos já foram perdoados. Perdoou todos os nossos pecados. Ali não tem uma vírgula dizendo assim, menos os pecados que ainda vão acontecer no futuro. Cara, todos os nossos pecados, nessa época que foi escrito aqui, todos os nossos pecados estavam no futuro. Você não tinha nascido, nem eu. Tá? Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Deus ressuscitou vocês, como fez com Cristo. Pensem nisso, todos os pecados perdoados, a lista toda apagada. Lista de quê, pastor? De pecados, de erros. Cara, esses dias alguém chegou para mim e disse que participou de uma igreja em que havia lá um seminário, um retiro, em que a pessoa tinha que colocar numa folha de papel a lista de pecados. A lista de pecados. Alguém tinha que ter lido isso para o pastor. Pastor, a lista foi toda apagada na cruz do Calvário. E a pessoa tinha que lembrar com cada mulher que ele tinha tido relação, e ela tinha que lembrar de cada um, e de cada coisa que tinha roubado, e de cada coisa que tinha mentido. Vai lembrando aí, em nome de Jesus, vai lembrando. E eu botava pressão ainda, pelo poder do Espírito Santo, lembra aí. Caraca, a lista toda foi apagada. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, já foi apagado, pode ficar tranquilo. A lista toda apagada. E eu vou usar dizer uma coisa aqui, que você interprete com temor. Inclusive a lista do que você ainda vai cometer, já foi apagada na cruz do Calvário. Haja temor no teu coração. Hebreus 8, 12. Hebreus, deixa eu ficar em Hebreus aqui. Agora eu busquei a tradução da área que eu achei a melhor, a Almeida, revista e atualizada. Usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e de seus pecados. Ficarei olhando o tempo todo. Não, jamais me lembrarei. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Onde essa palavra quer nos levar? Ela quer nos levar para um lugar. Da mesma maneira como Deus me vê, eu preciso me ver. E mais, da mesma maneira como Deus vê essa pessoa que está ao seu lado, que talvez seja o teu pai, a tua mãe, o teu cônjuge, o teu irmão, o teu cunhado, a tua nora. Você vai olhar para ele e você vai dizer, de seus pecados jamais me lembrarei. Já te perdoei. Quando a pessoa vier berrar com você e te pedir perdão, já te perdoei, cara. Já te perdoei. Agora, perdoar o cônjuge desse jeito, aleluia. Quantos são casados aqui? Vamos lá. Quando sabe que essa é uma tarefa árdua, é um desafio grande. Eu não vou poder te dizer exatamente como o Barack Obama, yes we can, eu não consigo. Não, yes, você pode, you can. Cara, cobrir defeitos, cobrir os erros. Se Deus não se lembra mais dos seus erros, se Deus não se lembra mais dos seus pecados, se Deus decidiu cobrir os seus defeitos, eu me conecto a Ele pela fé e começo a agir assim. Eu não vou ver mais os seus defeitos, eu não vou focar, o que não significa ter uma conversa franca em amor. Meu amor, eu estou me esforçando para não ver defeitos em você, mas vem cá. Você sabe que eu te amo, e essa nossa conversa é pautada em amor e perdão, em compromisso e respeito. Cara, eu quero que o nosso casamento melhore a cada dia. Então, nós vamos colocar algumas coisas aqui em pratos limpos. E você conversa em amor.
Porque a Bíblia diz que a repreensão franca, né, ela demonstra o verdadeiro amor, ela cura, ela sara. Eles vão me conhecer por terem sido carinhosamente perdoados, por terem sua ficha de pecados apagada e limpa para sempre. Sem se importar com seu irmão, você diz para ele assim: eu sou ficha limpa para sempre. Você vai poder falar para o teu pai: eu sou ficha limpa, pai. Sou ficha limpa, mãe. 1 João 2,12: escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados. Tudo no passado foram perdoados. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados. Em nome de Jesus, foram perdoados. Somente através de Jesus, que nos perdoou de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Somente através de Jesus, que nos libertou completamente do pecado. Hamartia. Irmãos, hamartia fala de errar o alvo. Todos nós erramos o alvo em Adão, todos nós pecamos em Adão. Mas essa natureza que nos faz errar o alvo, ela foi arrancada de nós na cruz do Calvário. Você não vai errar o alvo mais, eu não vou errar o alvo mais, nós não vamos mais errar o alvo, porque nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus é impossível errar o alvo. Hamartia foi arrancada de nós, essa raiz de natureza pecaminosa que nos desviava do plano e do propósito de Deus. Por causa dessa libertação, podemos acessar o plano perfeito de Deus para as nossas vidas e viver plenamente tudo que Ele já escreveu sobre nós no seu livro, conforme nos ensina Davi, no Salmo 139. Salmo 51, pecado visto debaixo da lei, sobre o ponto de vista da lei. Salmo 103, a perspectiva da cruz. Salmo 139. Eu não sei se você percebeu no Salmo 139, que não cita nenhuma vez a palavra pecado. Essa é a perspectiva de Deus. O problema de pecados para Deus foi resolvido na cruz do Calvário. Deus não foca mais em ficar descobrindo defeitos e pecados na sua vida. Talvez o seu irmão que está ao seu lado, sim. Desculpa a franqueza. Talvez você vai ter pessoas que vão ter muito prazer em expor as suas dificuldades, em expor as suas limitações, mas esse não é o Espírito de Deus. Esse espírito de fofoca e de intriga não faz parte do caráter do cristão, nascido de novo em Cristo Jesus. Que esse amor que fez com que nós fôssemos perdoados e libertos totalmente, possa operar em nós de tal maneira, que não apenas vai trazer um impacto a nós mesmos, na nossa relação conosco mesmo, mas na nossa relação uns com os outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, da mesma maneira, com a mesma qualidade de amor. Perdoai-vos uns aos outros, da mesma maneira como eu vos perdoei. Cobri os defeitos uns dos outros, da mesma maneira como eu cobri definitivamente, para sempre, eternamente, os defeitos de cada um de vocês. Deus não vê falha em nenhum de nós. Deus vê Cristo. Cantares 4:7 diz assim: você é toda linda, minha querida. Eu não vejo em ti defeito algum. Deus escolheu isso, gente. Por meio de Jesus. Ele ficou tão satisfeito com o preço que Jesus pagou na cruz, que Ele decidiu não mais ver pecados em nós. Vamos ficar em pé. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente, valeu!